Então, vamos lá. Da Joana, a gente está no capítulo 11, né? Considerando o arrependimento. E o 12, certo? Isso, Certo. que ficaram para trás, ficaram pendentes, né, João, daquele dia lá. A gente retoma, né? Isso. Podemos, gente? Podemos. Todo mundo aí com o livro aberto na página correta? A minha aqui é a 49, eu não sei da edição de vocês, né? Então tá, vamos lá. Considerando o arrependimento, né? Por mais anestesiados se encontram os centros do discernimento intelectual, por mais anestesiados que se encontrem esses centros de clareza, dia chega em que eles se instalam. Ora, naturalmente, esse ele é o arrependimento, certo? Certo? Beleza, gente? Beleza. A Joana de Ângeles, em outra obra, ela diz assim, ó, muitos dos nossos problemas começam com a cólera. A cólera pode nos levar a doenças, a enfermidades fisiológicas de difícil recuperação. E ela diz assim, inicia com a cólera, a seguir a falta de clareza. É justamente aqui, ó. Centros de discernimento intelectual anestesiados. E depois da anestesia do centro de discernimento oriundo da cólera. Naturalmente, tem outras razões pelas quais os centros de discernimento ficam anestesiados. Mas e depois? Acabou? Não. Depois vem a loucura. Loucura. Passe o tempo sob a aflição do tóxico que perturba a faculdade da razão. Quer dizer, é um tempo longo de uma perturbação da faculdade de raciocinar. Nesse livro anterior que a gente falou da Joana, Dimensões da Verdade pela Cólera. Mas tem outras razões. Até aqui ela ainda não apontou as razões que levam à perturbação da faculdade de razão. Mas, passado esse tempo, momento surge em que se reajustam os núcleos da atividade do pensamento. Houve um reajuste, uma melhoria do raciocínio, e ele brota. Quem é ele? O arrependimento. Né? Então, o segundo parágrafo é assemelhado ao primeiro. Ela insiste no assunto. Né? Apesar da intensidade clamorosa dos fatores perturbantes que destroem os sentimentos superiores da vida, então, olha o que ela está falando, né? Alguns fatores perturbantes causam a destruição dos sentimentos superiores. Então, pode esquecer, não é o nosso diálogo que vai auxiliar nenhuma vida à melhoria de determinadas pessoas da nossa família, porque os sentimentos superiores dessas pessoas estão destruídos. Estão destruídos. Você acha que um diálogo resolve a questão? Não resolve. Então, não vou dialogar? Não, dialogue. Dialogue sabendo dialogar, mas não espere do diálogo uma melhora significativa de quem está com os centros dos sentimentos superiores destruídos. Então, ela vai falar. Ao impacto dos projéteis da ira. E ainda, pior, da ira alucinada. Ao impacto dos projéteis do ódio, que avassala. Ao impacto dos projéteis. Então, agora ela trouxe as causas, né? Do anestesiamento do centro do discernimento, da perturbação da faculdade do raciocínio e da destruição dos sentimentos superiores. Ira,
ódio, ao impacto dos projéteis do ciúme desequilibrante ou do amor próprio. Portanto, aí a gente está vendo o orgulho e o egoísmo enlouquecido, levando a criatura a atitudes infelizes. Agora ela foi nas causas, né? As principais palavras aí que causam essas destruições de sentimento e de razão são ira, ódio, ciúme e o amor próprio, levando a criatura a atitudes infelizes. Mas, apesar de tudo isso, chega a oportunidade em que aparecem os pródromos, quer dizer, o início, a introdução da sua presença. Então, ela falou de 3 formas diferentes, sendo que no último parágrafo ela apresentou as razões dos nossos problemas, né? Mas são 3 parágrafos do mesmo conteúdo, né? O arrependimento sempre se manifesta, aí ela vai concluir agora, né? O arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. A princípio, ei-lo, o arrependimento, a princípio, de começo. Como que começa o arrependimento? Uma lembrança de falta cometida, de que já se não supunha existir qualquer sinal. Lembrei da falta, né, cometida. Lembra do livro No Mundo Maior? Como se adquire, né, a esquizofrenia? Lembram daquele irmão que roubou os outros? Né? E lá no fim da vida lembrou, quis ajudar, os irmãos já estavam mortos. E ele estava começando a ficar esquizofrênico. Só aceitava a presença de um neto, temia a presença dos outros familiares, porque ele não foi bom para os seus. Achava que a comida estava envenenada. Quando as pessoas chegavam com ele com o maior amor, ora, ele está com o centro do discernimento intelectual anestesiado. Pior, ele está completamente perturbado da razão. Sentimentos superiores destruídos. Ele está caindo na esquizofrenia. Qual a solução para ele? Nessa vida não tem. Ele vai ter acelerado o seu processo de desencarne para receber auxílio no plano espiritual e dar uma folga para os parentes. Lembram disso? A princípio, começa como uma lembrança. Posteriormente, a recordação do momento infeliz que se estabelece. Se começou com uma lembrança, agora está estabelecido. É diferente. Então, a ideia se tornou mais fixa. Recordação do momento infeliz. Ficou fixo. É uma ideia fixa naquela cabeça, então o cérebro está desorganizado. Né? Se tem o problema do esquecimento, tem também o problema da fixação. Né? E no livro dos médiuns, essa fixação é uma espécie de alucinação. Né? Então, aqui vai se estabelecer a recordação. Pior ainda mais. Mais tarde, a ideia rediviva, dominante. Então, ele passa a reviver a coisa. Está dominado. Acabou? Não. Por fim, se estabelece a obsessão do remorso. E essa obsessão, ela é avassaladora. Então, mostrou 4 estágios aí do arrependimento. Chegou, se estabeleceu, revivência dominante, processo obsessivo. Insidioso, quer dizer pérfido, dissimulado e maleável. O arrependimento é câncer, que se apropria do homem, que se deixou colher em falta, pela vingança, pela vindita ou pelo desforço. Né? Então, existem alguns arrependimentos que são cancerígenos do espírito humano, se fixam
São ideias dominantes e geram processos obsessivos. Há pessoas que dizem: arrependo-me de não me ter vingado. Alguns exclamam: arrependo-me de não ter expulso o inimigo à minha porta, lá de casa. Outros proferem: arrependo-me do bem que fiz. Vê a falta de senso da coisa. Alguns contraditam. Amarguro-me sim, porque fui eu quem o ajudou, e arrependo-me da hora infeliz, inditosa, em que eu nutri a víbora que hoje me picou. Quando pensamento oposto, né? Pensamento oposto, né? Está se arrependendo de ter feito bem. Exatamente. Está se arrependendo de não ter praticado o mal, né? Nossa, mãe. Aí ela diz: em verdade, devemos arrepender-nos das más ações que cometemos. Ora, então não é o arrependimento do caso anterior que é cancerígeno, né? Louvando sem cessar os momentos dignos, os momentos generosos, os momentos briosos do auxílio que dispensamos, o auxílio, né, praticado, e agradecendo a Deus a oportunidade em que poderíamos ter ferido e não fizemos, né? A oportunidade de vingança sem haver descido a rampa da desgraça. A ocasião de negarmos o bem, mas nós distendemos a tigela da generosidade, a escudela, a tigela, né? O arrependimento, ele oportuniza, ele enseja a reabilitação do gravame, do erro anterior, né? É convite da consciência ao refazimento da obra anteriormente mal sucedida. Agora, se todavia a vítima transitou e a perdeste de vista, quer dizer, a vítima, você se arrependeu, mas a vítima foi embora, né? O acúleo, o espinho, o ferrão do arrependimento se converte em cravo, que se fixa no cerne do espírito, qual presença de dor que infligiste, até que se depurem os fatores negativos que causaste. Se a pessoa for embora, então vai ser por um processo um pouco mais de dor, né? A recuperação. Portanto, reconcilia mais rápido com o teu adversário. Fácil? Não. Mas é mais rápido. Evita um processo de dor mais significativo para que nós nos recuperemos. Não te permitas, portanto, trair. Não te permitas, portanto, enganar. Não te permitas, portanto, acusar, ferir, mesmo que tenhas razão. Se atens à razão, obviamente, não se faz necessário descartar-te de quem te prejudica, porque estás melhor do que ele. Então, não se afasta. Eu tenho razão, eu poderia ter revisado, eu tenho razão, mas você não fez. Não. E não se afaste dessa pessoa, porque você está numa condição psicológica melhor que a dele. Agora, se não tens a razão, não te compete a tarefa do desforço, a vingança. Desde que o teu padecimento, né, a raiva que você está sentindo ali, né, é o corretivo, esses sentimentos ruins que você está tendo, né, é o corretivo das tuas imperfeições. Você está expurgando, né? É como ela diz em outra obra. Às vezes a pessoa nos lança um espinho, beleza, mas eu próprio transformo aquele espinho numa faca bem maior que atravessa o corpo como uma lâmina
muito significativa. A gente majorou a coisa. Mas esse espinho, essa lâmina, vai fazer você expurgar. É o corretivo das imperfeições. Em qualquer circunstância... Ô, João, posso fazer um comentário? Sim, claro. É bem interessante esse parágrafo aqui, né, para a gente pensar, porque, na realidade, se a gente for ver a nossa condição hoje, a gente tem que suportar esses espinhos, né? Nós estamos, assim, numa fase em que somos agredidos, né? E o que nos chega não é bom, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, e o que a gente fez no passado, a gente precisa também desse padecimento, né? Então, só que é difícil ter essa visão de que o padecimento é um corretivo para suas imperfeições. Eu acho que aí fica a grande, né, a sacada da questão aqui, porque você vai, talvez, se ofender, você vai sofrer, né, com o que você está recebendo, que não é bom, né, com esses espinhos aí, mas você também, né, não pode te permitir também sofrer tanto, entende? Você tem que entender que aquilo faz parte do processo natural. Sim. Eu gosto da Joana por conta disso, ela coloca as coisas assim que nos acontecem, né, que principalmente nesse nosso mundo, né, que é a nossa realidade, ela coloca as coisas que nos acontecem com muita naturalidade, Sim. né, até o sofrer, né? Sim. O É o que sofrer é natural, né? Assim, aqui da forma que ela coloca, e eu entendo assim, é um padecimento que é um corretivo para suas imperfeições, quer dizer, talvez não tenha outra forma, não que não tenha, você pode amenizar, vai depender de cada um, mas esses padecimentos, eles vão vir, né, de uma forma ou de outra. Cabe a nós sabermos lidar, né, João? Sim, uma das coisas que menos o homem entende, e mesmo os espíritas, é a respeito do sofrimento. É a respeito do sofrimento uma coisa que a gente menos compreende. Mas o sofrimento, realmente, como você está colocando aí, é alta concessão divina. Pelo sofrimento, pelos espinhos que os outros nos lançam, o nosso pensamento se amplia, assim como os sentimentos vão se tornando também mais doces, né? A gente vai melhorando pela dor, pelos espinhos que os outros nos lançam, sem dúvida. Alta concessão divina, moeda de resgate. Uhum. Eu estava vendo... Exercício de fixação do bem na gente, é porque a gente não tem o bem. Aí um dia estaremos invulneráveis. Sim. O Júnior e Simone, eu estava vendo o Consolador, né? Que a dor, o sofrimento, ela é mãe. E a gente precisa disso. A gente precisa. No Consolador fala isso. É necessário. Agora, o que a Simone está falando também é legal, né? Agora você vai padecer, mas qual é o grau do seu padecimento? Vai ser um espinhozinho? Vai ser uma picadinha de mosquito que dura 5 minutos, depois você não liga mais, você já passou? Ou vai ser um negócio que vai ficar encravado em você muito tempo? Como é que você vai lidar com aquilo? Tem gente aí que eu falo, tem gente que nem engole sapo, não engole, porque não tem sapo para engolir, a pessoa não se chateia, caramba. Aí eu falo assim, nossa, que coisa maravilhosa isso. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender, né? Exato. Enquanto alguém sente uma mordida de leão, para outro é uma picadinha de formiga, né? Foi só uma salvinha que deu uma picadinha, mas foi o mesmo episódio, né, que as pessoas sofreram, mas alguém se sentiu como uma mordida de leão. Não, esquece isso, foi só uma saúva que me deu uma cutucadinha. A gente tem que botar algodão no ouvido,
e não Sim. um megafone. Sim. Então, E, vamos lá. e daqui 5 minutos, a picadinha da formiga acabou. Não tem mais nada. Exato. Vida normal. Exato. Isso aí. Em qualquer circunstância, poupa-te desde hoje ao impositivo que escraviza, escravizante, que te surpreenderá amanhã. Ora, então vamos lá para André Luiz. Nós estamos escravizados uns aos outros. Somos prisioneiros uns dos outros, presos às grilhões, e sofreremos essas influências de pessoas mais desequilibradas que nós por longo tempo, né? Mas a gente vê se não diminui ainda mais as dívidas. Quer dizer, vê se não aumenta as dívidas, né? Porque isso escraviza. E vai surpreender amanhã, quer dizer, você não vai esperar, mas amanhã é igual o Públio Lentulus, do livro anterior. Não, o caso do Saúde de Horas está resolvido. É mesmo? É mesmo? Amanhã você vai ver se está resolvido. Então vamos lá. Arrependimento sadio das faltas cometidas, o que é? É compromisso assumido com as tarefas a executar. Ora, tem que render trabalho, certo? Tem que cumprir as tarefas. Arrependimento perturbador que ultraja a consciência torna-se problema que se afigura de difícil solução. Caso não te disponhas a tudo recomeçar sob o beneplácito da misericórdia que nos colocou no mundo, né? Essa é a oportunidade da reencarnação, porta de libertação de regiões inferiores, das quais às vezes nós viemos, né? Estamos aqui pela misericórdia divina e muitos querem estar no céu em que nós estamos. Estamos aqui para quê? Para amar e amar, servir e servir. Porque é da lei que somente pelo amor, somente, os homens serão salvos. E não dá para amar se não houver humildade. Padecerás do arrependimento perturbador que nada edifica, caso não nos disponhamos a tudo recomeçar. Amar e amar, servir, servir. Porque o que vai nos salvar é o amor. Mas se não nos dispusermos ao recomeço, o arrependimento perturbador ficará entre nós. E ele edifica alguma coisa? Não. Eu vou saldar a dívida minha com gritos? Não. Eu vou saldar a minha dívida com impropérios? Revolta? Não. Não, isso não salda a dívida. Você tem que reparar. Não tem outra forma. Mas eu já sofri. O sofrimento só te botou em condição de recuperar. Por quê? O arrependimento perturbador não é recuperação. Ele não edifica. Beleza, vamos lá. Capítulo 12. Tranquilidade. Então, vamos lá. Conceituas tranquilidade qual se fora inércia. E tranquilidade é sinônimo de indolência, de moleza. Tranquilidade é sinônimo de preguiça, de frouxidão, de não ter nada para fazer. Isso é tranquilidade. É dever ausente. Tô de boa. Lazer demorado. Isso é tranquilidade. Tá com a cabeça do Pôncio Pilatos. Face a isso, pensas em quê? Em férias, feriado, férias.
recreação, letargo, indiferença, com que supões, acreditas, suavizar as aflições íntimas, acreditas, solucionar problemas, solucionar dessa forma, pelo repouso, as complexidades do cotidiano. Bom, talvez consiga, em atividades dessa natureza, talvez consigas, talvez, porque talvez não, renovar as forças, catalisar, dar uma organizada nas energias, a ponto de te tornares predisposto. Porém, sem o esforço interno, que é intransferível, com que te defrontarás, assumindo posição decisiva para os embates da reeducação, você não vai conseguir êxito, não vai solucionar problema, não vai solucionar complexidades do cotidiano. Não vai. Tem que ter um esforço interno, e não é outro que fará por nós. Ele é intransferível. A tranquilidade da alma independe de paisagens, independe de circunstâncias. A tranquilidade independe de ocasiões. Estabelece-se no espírito como resultado de uma consciência pacificada. Então, primeiro, a tranquilidade vai surgir de dentro. De quê? De uma consciência pacificada. No particípio, não é em pacificação. É já pacificada. Mas a consciência pacificada, por sua vez, que dela vai gerar a tranquilidade, a consciência pacificada decorre, ao seu turno, de uma vivência. Quanto prazo? Você falou a palavra vivência, já me vem a ideia de prazo. A consciência pacificada vai decorrer de uma vivência, naturalmente, de longo prazo, de uma vivência moral, de uma vivência social, concorde os postulados de enobrecimento da alma, do espírito. Ora, então, eu preciso levar uns 50 anos de uma vivência moral social, um enobrecimento espiritual meu, aí eu chego numa consciência pacificada e depois disso eu sou alguém tranquilo e a minha tranquilidade independe do ambiente em que eu estou, da paisagem, das ocasiões. Fatores externos. Mas então os fatores externos não servem para nada? Não, serve. Fatores externos criam, às vezes, então, umas vezes não cria. Dependendo da alma, não cria. Possibilidades, circunstâncias, para que o espírito adquira alguma coisa do enobrecimento. Agora, é na lida, é nas refregas, é no trabalho, na faina da evolução, lapidando imperfeições, lapidando as arestas, que o homem se autodescobre. Que o homem se conhece. E assim se autodescobrindo, né? Meu Deus, ainda fala alguma coisa dos instintos inferiores na minha alma. Percebi. Meu Deus, eu jamais tive um grau de amor significativo pelos outros seres humanos. Nunca tive. Só sou alguém que quer raciocinar com algum conteúdo da doutrina espírita, porque percebo que isto é o caminho. Mas já me livrei das imperfeições dos instintos? Não. Já cheguei num grau de amor
incomensurável pelos seres humanos? Não. Pelo menos eu estou me autodescobrindo, eu estou me conhecendo. E dessa forma, um dia eu posso me premiar. Dessa forma, algum dia eu posso me laurear. A mim mesmo, não é outro que vai me dar. Uma ação que me libertará. Libertará de mim mesmo. E libertará dos liames com os outros aos quais eu estou agrilhoado. Então, nas refregas é que eu vou me lapidando, me autodescobrindo. Meu Deus, olha só, nunca foi doce, nunca foi doce. Se pisar no calo, acabou, sai chutando as canelas alheias. Pelo amor de Deus. E algo como que veio do fundo, o instinto, mudou até o semblante, mudou o tom de voz. Vai falar, está alterado. Nunca foi livre. Nunca foi livre. O cansaço, o desaire, o descrédito, o constrangimento, a falta de elegância. Nós somos, às vezes, deselegantes, né? A perseguição, a dor, não obstante aflijam, jamais conseguem romper a armadura da tranquilidade real. Ora, então o que ele está dizendo aqui? Aqui já botou, né? Uma pessoa que está recebendo algum descrédito dos outros, está sendo perseguida, né? Ela está sofrendo ali um processo de dor, né? Está até um pouco cansada, mas se ela é uma consciência pacificada e que se pacificou, buscando viver algumas décadas de enobrecimento espiritual, ela tem uma tranquilidade que não pode ser retirada, que o outro não consegue, que nós não conseguimos. Essa pessoa não sai do sério, né? Está sempre de boa. Então vamos lá, porque a tranquilidade dela é real. É aquela história, né? Não engoliu o sapo porque não tem sapo para engolir. Exato. Não se perde, né? Não. Mas você vê, é tão difícil chegar na tranquilidade, né? A gente se depara com isso, né? Para nós todos. Isso é tão complicado. Por quê? Porque a gente precisa do conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa essa libertação que a Joana de Ângeles tanto fala, né? Libertação Sim. de nós mesmos, né? Sim. E é por aí o caminho. Se a gente não se conhece, se a gente não aprimora, essa tranquilidade a gente não atinge mesmo, né? Aquela tranquilidade que você imaginar, isso que a Alexandra está falando, pode vir o que for de fora, pode acontecer o que for, e você continua, né? Íntegro ali, você continua, né? Sem perder a sua razão, a sua... Não, eu nem né? digo filho, eu digo assim, a pessoa o emocional dela não muda. Ela é Não feliz. deixa, não se Exato. deixa atingir, né? Não atinge, né? Eu estou falando disso, entende? A paz não muda, não muda a paz. Pode Tranquila. vir um furacão, pode vir um furacão. Do jeito que a pessoa ela continua sendo, ela está dando risada. Ela não muda a paz dela, é isso que eu estou falando. É mais profundo aí. Ela não é que ela continua firme, ela se mantém leve, vamos dizer assim. Se mantém assim. Mas o que não dá para confundir, né, João? É daí, só porque às vezes a gente não responde, como a gente vê uma tranquilidade aparente. Ah, não, mas eu consigo me controlar a ponto de não responder A ou B ou C. Mas isso não é essa tranquilidade que o Joana está falando. E às vezes a gente até fala assim, tudo bem que já é um passo, mas aí não é porque a gente consegue calar que nós temos essa tranquilidade, né?
Sim, verdade. Já é um passo, mas não é a tranquilidade real, né? Como a gente não está nesse nível e a gente está falando mais digamos assim, do final da história do próprio processo evolutivo e do nosso grau, então vamos botar na ordem a coisa que ela está falando aqui. Primeiro ponto é se desestruturando. Ou seja, vamos usar as palavras dela. Nas refregas, ou seja, né, no atrito, eu me lapido e me autodescubro, né? Nesse processo, tentando viver as leis morais dentro de um contexto social de enobrecimento, para mim, eu vou me pacificar. E aí, posteriormente, eu estarei tranquilo. Então, você vê aí, do primeiro ao último estágio, as refregas vão levar à tranquilidade. Beleza? Vamos falar de toda a escala, e não só da meta ou dos exemplos, porque a gente está precisando conhecer a história toda, a trajetória. Então, vamos lá. Quando existe harmonia... Aí, ó, ela vem falar algo semelhante ao parágrafo anterior, né? O parágrafo anterior é realmente da do alguém que já atingiu o último estágio, né? Quando existe... Então, são dois parágrafos assemelhados. Quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Né? Lembra do livro Ação e Reação? Lá fora da mansão, um furacão. Mas o ambiente está fechado na sonoridade. Né? E aquele som catastrófico do lado de fora não ecoa dentro. Lembram? Então, a mesma coisa tem que acontecer na nossa alma como uma meta. Né? Agora, ela botou um asterisco, vai acrescentar por outro caminho. Se condicionas a tua tranquilidade a lugares, se condicionas a tua tranquilidade a pessoas, então, vê, ela já mostrou um raciocínio deficiente, porque é você que está criando essas condições para que você esteja tranquilo. Então, seu raciocínio já se mostrou, digamos, embotado. Se condiciona a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submete-te apenas ao anestésico condicionante para o lazer da alma. Dos sentidos. Para o lazer dos sentidos. Você está mais materialista do que espiritual. Se necessitas do silêncio, se necessitas da melodia, se necessitas de ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo. Opa, mas pelo menos já é alguma coisa, sim? Melhor do que o anterior. Está condicionado ao lazer dos sentidos. E que acha que a tranquilidade depende de um local, depende de pessoas, depende de condições externas. Agora, se você... Não, agora eu quero me isolar, eu vou ficar no silêncio para fazer uma oração, uma meditação. Está no rumo. Não, agora eu vou botar uma música prazerosa aqui, uma música relaxante enquanto eu trabalho. Está no rumo. Está no rumo. Não, eu vou fazer algumas atividades físicas semanais, porque isso é bom para a saúde física e mental. Está no rumo. Está no caminho. Sem que te possas manter sereno no retiro da natureza ou na atividade das ruas, entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos ginastas e a esfalfa e o cansaço da correria nas leiras da caridade junto ao próximo, a tua aquisição, mas de qualquer forma, né, mesmo aí nesses casos, eu não me mantenho tranquilo,
não estou conseguindo me manter tranquilo nem no retiro da natureza, nem na rua. Eu não estou conseguindo me manter tranquilo mesmo colocando uma música harmoniosa ou ouvindo o funk danado aí da juventude. Eu não estou conseguindo me manter tranquilo nem realizando ginásticas periódicas ou, né, nas correrias das atividades do dia a dia, né, incluindo o trabalho junto aos outros, né. Neste caso, a tua aquisição ainda é uma miragem, uma miragem apreciada, quer dizer, mais um desejo do que uma realidade, e que facilmente se dilui. Basta aparecer alguém, né, e nos chute a canela que a coisa desandou. Se te enerva a espera, você não sabe esperar a coisa, fica ansioso, nervoso com o fato de ter que esperar. Ou te desagradam o cansaço e o medo, frui somente comodidades, encontrando longe te dá tranquilidade real. Então ela está mostrando aí diversos graus aí, né, das pessoas que não são tranquilas, mas algumas estão a meio caminho da coisa. Um espírito tranquilo não se atemoriza. Um espírito tranquilo não se aborrece. Um espírito tranquilo, ele não se desarranja. Ele recebe aquela ligação lá do... Qual é esse pessoal que vive ligando? Call center. Recebe a ligação do call center ou liga para alguma empresa e não é atendido. Se ele é tranquilo, ele não se desarranja. Mas, né, quando a gente necessita de algum serviço, já se desarranjou. A minha mãe já diz logo assim, ó, não perde o teu tempo nem o meu. Até logo. Isso é quando eles nos ligam. Agora, quando a gente necessita de alguma coisa, ele liga para essas empresas. Pelo amor de Deus, né? Já se desarranjou, já se desarranjou. Não se rebela. Não se rebela. Porque pacificado pela consciência reta, então lembrou aquele parágrafo lá, né? No final da primeira página aí, né? Ele já está pacificado pela consciência reta. Vibram nele as energias da renovação constante, as energias do otimismo perene. Né? Certo? Mas nós não... Tem um ditado assim, que a gente fala aqui em casa, Sim. e ele diz assim, você tem que ter raiz firme no solo, meu filho, não folha ao vento. Senão tudo que o outro falar, tu vai ficar zangado. Tudo que o outro falar, tu vai ficar aborrecido. Não, raiz firme no solo, não folha ao vento, em relação a esse assunto. Verdade, verdade. Tem que ser isso aí. E muito menos pode ser o jardineiro que vai pisar nas outras plantas, né? Sim, que não tem raízes. A pessoa é só um funcionáriozinho ali de uma empresa gigantesca, né? É um comensalismo ali, uma planta apoiada numa árvore gigante, mas você chega e sai pisando na planta, não tem condição, né? A árvore não sente nada, mas o funcionáriozinho ali foi maltratado pela sua falta de tranquilidade. Jesus, no Sermão da Montanha, ou no Gólgota, quer dizer, lá no Sermão da Montanha, na pregação, que foi descrito pelo livro anterior, há 2000 anos, né? Pelo Lictor, né? Sulpício Tarquinius, pregando ali no Sermão da Montanha. Ou ele no Gólgota, no momento da morte dele,
ele era o mesmo, numa situação ou noutra, sendo ouvido, ensinando aos que queriam aprender, ou sendo, né, agredido gravemente, o suplício da morte, manteve-se o mesmo. Estatuindo a Carta Magna para a humanidade, louvou Deus e, padecendo a injustiça humana, agradeceu ao Pai, enquanto perdoou os homens. Então, é o mesmo conteúdo, esses dois últimos parágrafos, certo? É o mesmo conteúdo. Estatuindo a Carta Magna, ou padecendo das injustiças. Louvou e agradeceu a Deus do mesmo jeito. Íntegro, confiante, demonstrou até o momento último que a tranquilidade ela é uma preciosa aquisição. Então, não vamos conseguir isso aí também da noite para o dia, né? É preciso uma vida moralmente enobrecida e socialmente enobrecida. Né? Então, mostrou que a tranquilidade é uma preciosa aquisição com que a vitória da vida coroa as lutas nas incessantes batalhas do existir. Bom, então aqui ela já resumiu o primeiro passo e o último. São as batalhas incessantes que nos coroarão com a tranquilidade. Beleza? Então, não vai ter moleza ao longo de muito tempo, porque as batalhas são incessantes, né? E não pode ter é o ócio, porque é nas refregas que vamos chegar à tranquilidade. Beleza, gente? É isso mesmo, né? É bem isso, né? A gente tem que tomar consciência, né, de que não é fácil, que tem que trabalhar, de que tem que se esforçar, de que não existe, né? Nada vem de graça, vamos dizer assim. As aquisições do espírito são, né? Exigem energia, exigem disposição, muita força de vontade, aliás, né? Para a gente se manter no trabalho. Sim. Que a gente amolenta muito facilmente, né? Qualquer coisinha, às vezes, já te faz falar, ih, não quero, não vou tocar em frente, né? A gente tem muito disso, né? Não dá, né? E precisamos, como é que é, engatar a primeira aí, né? E Depois passar a não dá, segunda. não dá mais, né, gente? Na verdade, a gente está num ponto, assim, enquanto humanidade, que não dá mais para ficar muito molengo, né? Tem que arregaçar as mangas, né? Nós estamos aí nessa situação, nessa condição. A gente vai vendo que a coisa vai nos pressionando, né? Vai surgindo aí esses acontecimentos aí de forma geral, pandemia, né? Quantas outras vicissitudes a gente não vai passar? A gente vai ter que passar. Então, vamos botar uma energia aí, nos fortalecer e tocar em frente. Como eu sempre digo, até outro dia eu falei, eu acho que a gente vence. Na verdade, nós somos criaturas, né, de Deus, nós somos criados para vencer, para progredir, não tem... Mas precisa despertar, né? É. Simone, Verdade. vocês estão me ouvindo? Sim. Pode falar, Deise. Aqui esse microfone, não sei, nunca sei se ele está funcionando ou não. Nessa sua fala, eu lembrei que eu assisti uma palestra do Jorge Elahá, uma comemoração de 50 anos do Centro Obreiros do Bem, lá em Uberlândia. Agora, hoje. Ele falando que a gente está preparado, que nós achamos que nós não temos essa fortaleza para passar pelas dificuldades, pelos embates da vida. Como nós estamos todos agora nesse momento na Terra, né? Cada um com a sua dificuldade maior ou menor, ou é doença, ou é perda de emprego, tantas outras coisas. E ele diz que nós fomos preparados para esse momento. Nós não estamos aqui nesse momento por acaso na Terra. E que nós temos essa fortaleza porque já estamos preparados para esse momento.
Eu até me lembrei também de uma fala do Chico Xavier, quando alguém comentou com ele, com pena de um leproso, que estava passando aquela dificuldade horrível, ele tinha perdido o filho, tudo. Aí o Chico falou, olha, meu filho, ele já está preparado, não é qualquer um que pode passar por uma prova dessa. Às vezes a gente acha, nossa, então passar por uma doença grave é porque a pessoa está preparada para ela já tem, arregimentou uma fortaleza, né? Então a gente vai passar por esse momento aí, dessa pandemia, e seja o que for que nos acontecer, nós já viemos para cá para passar por isso mesmo. E doença é recuperação, seja ela qual for. É um caminho, é um degrau acima de quem está levando a vida na ociosidade, né? Exatamente o que ele falou, quer dizer, a pessoa já está saindo da prova. Sim, está se recuperando. Vai e alguém vai, exatamente. Quem está na ociosidade ou fazendo coisa errada, está num caminho pior. Por exemplo, a gente fica com raiva aí dos políticos que estão fazendo coisas erradas ou de criminosos, mas os espíritos que são superiores a nós, dessas mesmas pessoas, de quem nós criamos um sentimento negativo, eles têm um grau de compaixão maior, porque a recuperação deles, às vezes, vai exigir milênios. Quer dizer, a pessoa não sabe, mas naquele momento ela traçou um plano de recuperação milenar em função daquele equívoco praticado. Então, aí a gente tem que ter uma visão mais ampla da coisa. E errou desse jeito. Meu Deus, levou séculos e séculos para se recuperar, sem dúvida. É o que dizem os superiores. Portanto, a compaixão nasce da sabedoria. Mas sabe por que agora, a gente com a visão restrita vai ficar raivoso. Esquece, está com a visão muito nublada. Eu estou dizendo isso só porque algumas pessoas ainda ficam inseguras, assim, com medo, né? E é natural da gente, não é? Você vem uma prova para você não dá aquele abalo? Mas, assim, se a gente for pensar nessa perspectiva, a gente fala assim, não, mas Deus me preparou, eu vou sair dessa, eu tô terminando a questão, eu estou me quitando com as leis, né? E a gente já pensa diferente, a gente fala, agora eu estou lascado, porque... Raciocínio totalmente inverso, né? Então, dando uma ampliação na coisa, como você colocou no ponto, a doença recupera, sofrimento é recuperação. E o outro, que está com a saúde e fazendo a coisa errada, é uma ampliação da ideia, né? Ele está sendo digno de compaixão mais do que o outro que está se recuperando. Porque o caso dele vai gerar um prazo de dor significativo. Então, vamos lá, gente. Quem faz a oração para a gente aí? Esse pessoal do final aqui está todo mundo preto, né? Deise, Magda, Ana, Marlene, Paula. Tem um número aqui, 19, 10, 46. Estefânia. Não, prece mas, aí, ó, gente, para fazer a prece. Não, vamos naquela que eu fiz a última vez. Quem falou bastante faz a prece, né, Dê? Simone, quem foi? Vai ter que ser eu que vou ter que Já fazer. fica certinho, ninguém fica nem pensando quem vai fazer, já sabe. A Alexandra falou mais do que eu, então. A Alexandra que vai fazer. Eu posso fazer, pode ser? Pode sim, Pode, Paula. Paula, maravilha. Joia. E só para o João não falar, estou aqui, João. Primeiro olha para mim, depois você fecha os olhos. Agora eu vou botar o óculos. Aí, Paula, legal, hein? Eu fechei, mas vamos lá. Vamos lá, sim. Fechar os olhos, mentalizar o Mestre Jesus, mentalizar o nosso orbe, tão necessitado de boas vibrações no presente momento. Pedir em especial a Ismael
que olhe por esse país, que olhe por cada governante, que eles possam entender a grandeza de das suas responsabilidades. Senhor, ilumine, abençoe e guarde os nossos caminhos, os nossos bons propósitos. Abençoa a cada irmão que se encontra em um momento de sofrimento, seja ele físico, seja ele moral. E que essas vibrações de paz e de harmonia possam se fazer presentes em todos os corações. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Tchau, João. Obrigada. Tchau, gente. Um Obrigada, grande abraço para João. vocês. Abraço. Valeu, Tchau, gente.